Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Dart. Aqui quem fala é Mariano e hoje a gente vai estar tratando sobre o Null Safety no Dart, beleza? Mas antes de continuar, eu vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe aquele like que a aula hoje vai ser bem curta. Então, falando sobre o Null Safety, a gente vai estar aqui vendo isso na prática, certo? Eu vou estar aqui primeiramente criando o nosso arquivo na pasta lib, certo? Que a gente vai estar nomeando ele aqui, seguindo a mesma sequência que temos aí de A, depois o nome do conteúdo. Então aqui vai ser B underline no safety ponto .dart, certo? Então tudo aqui tem que terminar com a extensão ponto .dart. Então, sobre o null safety, antes disso eu vou estar aqui metendo o nosso módulo principal, certo? Então, sobre o null safety, basicamente é uma funcionalidade, certo? Que foi adicionada na versão 2 do Dart, com o intuito de evitar com que a gente trabalhe com variáveis nulas, certo? Então a gente meio que tem uma exigência de inicializar primeiro as variáveis com um valor diferente de nulo, certo? Então, na prática, isso seria desse jeito, certo? Então, se eu tivesse uma variável, por exemplo, aqui do tipo inteiro mês e recebesse, por exemplo, 30, e a gente fazer um print, você vai ver que mês vai ter o resultado 30, certo? Então, eu vou clicar aqui para executar. Tudo isso a gente viu na aula passada, certo? Se você não viu a aula passada, eu vou deixar aqui no card. É só você clicar lá e ver a aula que a gente tratou sobre variáveis. Então, a gente tem aqui a variável mês que foi inicializada com o valor 30, certo? Então, como o null safety aqui entra em ação desse jeito, certo? Ele não vai deixar com que a variável mês não tenha atribuição de um valor. A gente pode ver que já tem um erro aqui, certo? Dizer que non-nullable local variable mesh must be assigned before it can be used. Então, ou seja, ele diz que a variável mesh, que é do tipo inteiro, tem que ser atribuída a um valor antes de ser usada. Então, é isso aqui que é o null safety, beleza? Então, a gente pode também tá mudando essa regra, certo? Ou seja, por padrão, o Dart já é null safety, né? Conforme diz a própria funcionalidade, certo? Então tem segurança de valores nulos, certo? Mas se a gente quiser obrigar, né? Falar, não, cara, eu vou estar trabalhando aqui com inicialização nula. Então a gente vai estar adicionando o ponto de interrogação à frente do tipo, certo? E a gente vai estar fazendo isso para forçar com que a gente trabalhe com variáveis nulas. Se a gente executar aqui, você pode ver que o resultado aqui vai ser um null. Então, é esse o objetivo do null safety aqui dentro do Dart, certo? Evitar isso aqui. Linguagens como Java, por exemplo, a gente pode trabalhar desse jeito. Mas no Kotlin isso já é natural. A gente também trabalha com null safety, certo? O Kotlin trata da sua maneira, aqui no Dart também tem a sua própria maneira de tratar, beleza? Então, para resultados como esse, fica um pouco trabalhoso resolver o nosso problema, certo? Caso a gente esqueça de atribuir alguma coisa no caminho do desenvolvimento de alguma aplicação, certo? Então, por isso, o Dart tem aqui o null safety. Mas a gente pode também forçar aqui no print, certo? Falar que a nossa variável mesh deve ter um valor, certo? Ela pode ser inicializada com um valor nulo, mas a gente vai meter aqui o ponto de exclamação no final da variável para indicar que quando o compilador chegar nessa função print, ela vai ter um valor, né? A variável mesh vai ter um valor. Nesse caso seria uma atribuição ou uma inicialização dessa variável aqui embaixo, certo? Por exemplo, mesh receber 30, beleza? Você pode ver que tem aqui alguma coisinha aqui a dizer que já não é necessário utilizar esse símbolo de exclamação porque a gente já tem atribuição aqui embaixo. Mas caso isso não aconteça, certo? Se eu tentar eliminar e executar, a gente vai ter aqui um erro em tempo de execução, certo? Falando que a gente está
fazer checagem de variáveis com valor nulo, beleza? Então, é isso. Se a gente utilizar aqui o ponto de interrogação em frente do tipo e não declarar a variável, a gente precisa fazer uma checagem antes de executar qualquer operação com essa variável, certo? Então, eu vou deixar mesmo aqui, mês recebendo 30, certo? Vou fechar aqui com ponto e vírgula e a gente pode remover aqui, mas em alguns casos o ponto de exclamação vai ser muito necessário, vai estar mostrando aqui um erro, certo? Dizendo que a variável precisa ser checada antes de ser utilizada, mas como o nosso código aqui é curto, você pode ver que já não é necessário a gente estar utilizando aqui a exclamação, certo? Então, basicamente, as duas coisinhas que fazem parte do null safety é o ponto de interrogação e o exclamação, certo? Ponto de interrogação para a gente falar que a gente vai trabalhar com valores nulo e o ponto de exclamação para a gente checar a variável antes de usar, certo? A gente pode estar checando com um ponto de exclamação ou com uma estrutura condicional, certo? Que a gente vai ver lá mais para frente. Então, para null safety, pessoal, isso é tudo que a gente tem para falar, certo? Então, a gente se vê na próxima aula e até mais.